consagrado, André Spínola, né? Seu pai também, Rui Spínola. O velho Ruizão. Tá lhe ouvindo. Um grande radialista também, um homem que tem o respeito da Bahia e de todos nós. Eu queria que você começasse falando sobre um pouco sobre a sua trajetória política, não é? Como é que São Alves Severiano entrou na política, e aproveite e fale também sobre a questão do piso salarial e onde é que entra a importância da figura Severiano Alves no piso salarial do professor. Bom, a vida toda eu fui profissional do direito, né? Advogado de carreira e depois procurador federal, mas já me aposentei. E cheguei a ensinar também direito processual, era chamada prática forense, né? E fui para a política, né? Eu posso dizer que eu me dei bem na profissão, né? Fiz um patrimônio que me deu a independência, e aí depois eu fui para a política. Na política eu comecei como prefeito da cidade de Saúde, né? Que é um município pequeno, que fica na região de Jacobina. E depois eu fui presidente também da União dos Prefeitos da Bahia, que era um cargo privativo de quem era prefeito. Uhum. E foi o primeiro município... UPB, não é? O UPB. Foi o primeiro município pequeno a assumir a presidência daquela instituição, que hoje são 417 municípios, sim, né? Sim. Quem está lá é Jacó, né? Quem está lá é o Jacó não. É o prefeito de Jiquié. De Jiquié. É porque o nome é parecido, né? Jacó não. Espera que eu... Zé Cocá. Zé Cocá. Foi deputado estadual. Novo. Foi prefeito de... Acho que é Lafayette Coutinho. Pequenininho. Lá perto de Jiquié. Bom, mas aí eu depois fui presidente também da Confederação Nacional dos Municípios, e eu tinha um desejo de ser deputado federal, que eu achava que eu podia contribuir muito com o Brasil. E como baiano ousado, nordestino corajoso, eu cheguei lá com 15 dias de mandato, eu já me arvorava a ser candidato à presidência da comissão mais importante do Congresso Nacional, que era a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, era uma comissão única. E eu ganhei a eleição, e aí minha primeira experiência foi coordenar o processo de lei de diretrizes da educação nacional. Andei pelo Brasil todo aí discutindo a lei e tal, e enfim. E a história do piso salarial, que esse que está gerando uma polêmica aí muito grande, né, nos meios profissionais da educação. E no meio dos mandatários. E no meio da política também. E eu estou vendo muita gente aí deturpando a história, falando que não deve, e não é nada disso que estão falando, é um pouco diferente. Mas é o seguinte, em 1995 eu tentei, quando foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Porque a Constituição brasileira... o Fundeb? Primeiro começamos com o Fundef, né? Que era só para a educação fundamental. Certo. Depois o Fundeb, que é para toda a educação básica. Isso. Infantil, fundamental e média, né? Educação média. Bom, então quando foi criado o Fundef, que era o governo queria saber quanto custava um aluno, a manutenção de um aluno na rede pública. E aí começou pelo ensino fundamental. Bom, fizemos pesquisa, fizemos uma série de levantamentos, e naquela época o custo de manutenção de um aluno era R$3 no Brasil. No Canadá era $150, no Japão era quase 200. E o Brasil era o que menos investia em educação. Aí nós olhávamos, poxa, mas se a Constituição brasileira que diz 18% de toda a arrecadação nacional serão destinados à educação e à cultura na época, por que a educação não cresce? Por que a qualidade do ensino também não avança? Sempre se atrasa esse marasmo. Aí o que aconteceu? O governo, então, boa hora, fez o fundo. Disse, agora
o município que tem que investir 25% da educação, o Estado 25% de toda a sua arrecadação, a União 18%, o Distrito Federal também 25%. Então esse dinheiro vai para um fundo. E eu quero saber quanto é que está sendo desse fundo investido na educação. Aí o piso que era de 3, quer dizer, o valor de manutenção, o valor per capita que era de 3 foi para 28 por aí. Olha que avanço, né? Sim. Muito grande. Bom, e 60% dessa arrecadação do valor per capita, qual era a arrecadação? Cada município, vamos dizer, tinha uma hipótese, 200 alunos, multiplicava 200 alunos pelo valor do custo de manutenção, que é o chamado valor per capita. E dessa arrecadação, que é tirada da obrigação constitucional do município, do Estado, que forma o fundo, 60% era para salário. Eu digo, epa, falta agora aí definir o piso dentro dessa reserva de 60%. Eu fui derrotado, André, na primeira tentativa de emendar a Constituição para o professor ter um piso, já que o professor do ensino fundamental. Não havia piso? Não havia piso. O Fundef, a emenda constitucional, foi para lá sem piso. Só dizia que 60% da arrecadação do valor per capita era para o salário dos professores. Bom, e aí eu fui derrotado sob a alegação de que era inconstitucional a minha emenda. E você já tinha uma cifra que era para ser gasto com o professor, mas não tinha o piso. Não tinha uma definição do quanto seria o mínimo do professor para cada um. Aí eu fui derrotado, me conformei, eu não tenho vergonha de dizer, eu não tinha experiência ainda, mas tive coragem, entrei. Foi no primeiro mandato? Foi no primeiro mandato. Não tinha experiência enquanto parlamentar, né? Eu só tinha eu só tinha alguns meses, foi no primeiro ano de mandato. Bom, 10 anos depois, a lei do Fundef venceu. Aí tinha que fazer uma outra lei. Aí já foi, o Fundef foi no presidente Fernando Henrique, aí o Fundef já foi no presidente Lula. Aí ele encaminhou a emenda para o Congresso Nacional, criando o Fundeb. Então não era mais só para o ensino fundamental. O fundo era para a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, a educação infantil é creche pré-escola. O ensino fundamental é a primeira etapa, a segunda etapa. E o ensino médio. Bom, era um fundo só. Eu digo, agora chegou a hora de eu fazer a emenda do piso. Futucar de novo esse negócio. Aí o que aconteceu? Aí eu abro, você vê lá na Constituição, artigo 206, inciso 5º, valorização do magistério. Como que valoriza o magistério? A valorização pode ser feita através de qualificação, de preparar o professor e também salário. Estrutura para a escola, dar as garantias ao professor, né? Vamos dizer, o acompanhamento médico, uma série de coisas, que a valorização do magistério é isso. E aí, mas faltava para mim a questão não era que era o quê? Salário decente, salário decente, piso, valor mínimo que o professor deveria ganhar para não ficar na mão dos governadores nem dos prefeitos. Bom, aí eu vi a grande oportunidade, amigo. E aí o que é que eu fiz? Eu me elegi presidente da comissão especial do Fundeb. Aí eu criei um poder de barganha político. Eu digo, agora a minha emenda vai. E eu não estou mais naquela de ser derrotado porque alegou que era inconstitucional. Aí entrei com a emenda, na emenda do Fundeb. Bom, o que vale dizer que essa emenda é para acrescer na Constituição brasileira, e foi lá para o inciso 8º do mesmo artigo, piso nacional de salário dos professores. Está lá no artigo 206, para minha felicidade, da minha família e dos meus amigos, inclusive você. E de todos os professores também, né? Pois é. Claro, e toda a população brasileira, né? E aí, se a gente fala que dá um aumento agora para 3 mil e tantos reais o professor, graças a esse cabra aqui chamado Severiano Alves, né?
por causa do piso que existe. Se não existisse piso, não teria o aumento. Não teria o aumento. Suelen Rocha. É a filha dele que foi chamada agora para a prefeitura de Salvador, concursada agora, concursada. Ela já entra na carreira com quase 4 mil. Quase 4 mil, Agora o negócio tem que ser ir lá para cá agora, Daniel. E quando ela juntar as vantagens do cargo, que ela junta o título de graduação ou de pedagogia, de pedagogo ou então de licenciatura, ela já tem mais X%. Tá aumentando, né? O tempo de serviço, mais X%. Se ela tiver especialização, mais X%. Se tiver, vamos dizer assim, mestrado, outro X%. Doutorado. Então, como ela tem tudo isso, dá para ela mandar uns 3 para cá, viu, Daniel? Então, o professor hoje com 5 anos, tá nos ouvindo, viu? Se pagarem tudo que tem direito, o piso não tem que deixar de pagar, são 3.800 e tanto. Incorporando as vantagens do cargo, um professor com 5 anos vai para ele a 8, 9 mil, 10 mil reais. Para a gente mudar o assunto, mas antes eu quero ainda lhe perguntar sobre isso. Prefeitos e governadores estão questionando o aumento, né, os 33% em cima do piso salarial. Isso. E existe o Fundeb. Baseado em que o prefeito pode dizer, o governador, de que não tem dinheiro para pagar? Se tem o Fundeb. Eu vou desmistificar isso e até desmascarar, porque não é verdade. Então, só para completar o seguinte, a emenda constitucional foi aprovada, o governo pressionou de todas as formas para não aprovar, porque o Fundeb não tinha piso. Tinha a mesma destinação, 60% para salário e tal. Bom, mas aí aconteceu. O governo pressionou, botou a base aliada para dizer que votava contra, e o ministro Haddad, a pedido do presidente Lula, me chamou para negociar a retirada da emenda. Ele não queria um piso salarial. E eu disse ao ministro que não retirava não. Ele disse, então os governadores vão orientar as bancadas para votar contra a sua emenda. Eu digo, eu prefiro perder no voto do que eu desistir da emenda. Mas é um pedido do presidente Lula, ele vai lhe ajudar na Bahia. Eu digo, não, se ele ajuda muito, ele não me pedir isso. Entendeu? Tá vendo aí? Pois é. E aí eu não abri mão. Aí os órgãos, por exemplo, CNTE, não sei o que, estava tudo caladinho. Quando viu que eu não abri mão, aí foi tudo me apoiar, né? Mas a emenda foi aprovada na Comissão de Educação, aprovada na Câmara Federal, foi aprovada no Senado e o Congresso Nacional sancionou, entendeu? Promulgou a emenda tranquilamente. Agora vamos lá à sua pergunta, olha bem. Gerou uma polêmica muito grande essa questão. O presidente deu o maior aumento da história. O presidente não deu o aumento. O governador nenhum pode deixar de pagar. Prefeito nenhum pode deixar de dizer que não tem condição. Quando nós fizemos a lei do Fundeb, botamos lá bem claro. Anualmente, no mês de janeiro, uma comissão intergovernamental se reunirá para corrigir o valor per capita do Fundeb, amigo. E como sabe que o Fundeb agora foi reformulado e aumentou os percentuais, o valor sobe. Pois é. Então tem dinheiro à vontade. Não foi ninguém que inventou, foi o Constituinte de 88. Tira lá, não 25%, mas tira 20% da sua arrecadação tributária do Estado, tira 20% da arrecadação tributária do município, tira do Distrito Federal, joga no fundo da manutenção do aluno e da escola. E aí o governo federal complementa para os municípios que não tiverem condição de pagar aquele valor per capita corrigido. Está na lei, cara. Não tem como. Ou seja, o município que não tiver condições, o governo federal na hora, cobre. Não é depois não, é na hora. Então, porque o governo já tem todas as estatísticas, todo o controle do Cadastro Nacional. Então, quando, no dia 10, tira da arrecadação do Estado, 25%, aliás, 20%, tira da arrecadação do município 20%, joga no fundo. É o Tesouro Nacional que controla. E a União joga a parte dela. Então, como o piso já é corrigido anualmente, aí a partir de janeiro os estados e os municípios começam a receber o valor corrigido. Então o presidente não deu o aumento, ele cumpriu a lei, que é assinar, certo?
o decreto da correção corrigido. Então, qual é o argumento que o governador vai dizer que não tem dinheiro que o prefeito? Se ele já recebeu o dinheiro corrigido da União, já recebeu do fundo. Então não tem, o professor não está pedindo favor, governador, ninguém pode dizer que não vai pagar, porque eles já estão com dinheiro. Vão fazer o quê? Desviar? Não pode. O presidente da República pode dispor daqui, ou da economia que deu aumento? Não. Ele assinou o decreto. Ele poderia até reduzir o repasse deles, da União. Mas o governo não diminuiu o repasse dele, não. Agora, botou integral. O valor do Fundeb, né, ele vem para o governo do Estado, vem para a prefeitura, não é? Em 10 dias. E aquele valor, uma parte pode ser usada para o professor, para o salário do professor, outra parte para transporte, outra parte para construção de escola, manutenção. Como é que é dividido isso, né? Tem percentual, X% só para salário do professor? Como é que funciona? Tem. Olha aí, essa pergunta é boa pelo seguinte, ó. A educação, por mais que diga que não tenha dinheiro, mas tem dinheiro sim. É que não é prioridade, quando chega o dinheiro, eles desviam muito. Hoje, onde ele tem maior número de processos criminais, de processos de irregularidades, é na área da educação. Pelo seguinte, quando o prefeito recebe o fundo corrigido, como recebeu agora, 60% daquela arrecadação é para ele pagar o piso salarial e as vantagens do cargo. Que o piso não é o caso. Os 4 mil não é o suficiente, não. É uma base de cálculo para incorporar as vantagens. Nós temos, inclusive, meu plano é rever a lei, porque quando nós fizemos a lei do piso, a emenda constitucional, nós ainda tínhamos professor de ensino médio, professor de formação média, que era o chamado curso normal. Então, como tinha 3 milhões, nós fizemos o piso para nível médio. Agora não, a lei de esvaziamento da Educação Nacional estabeleceu que depois de 10 anos da vigência da LDB, só podia ensinar na educação básica, infantil, fundamental e médio, professor com formação, como é o caso da filha dele aqui. Tem que ter formação superior. Então agora nós temos que rever, mas só vai rever quem tem compromisso. Como eu, por exemplo. Tem que voltar para lá então, meu que velho. defendo causa. Eu defendo causa. Então tá lá, nós temos que mexer na lei para o piso passar agora ser nível superior, que é para aumentar a base de cálculo. Pois é, e o professor precisa saber disso, né? Entendeu? Pô, bicho, eu conheço vários professores que não sabem dessa história. Eu fico indignado com isso, né? Porque a categoria, que muitos ficam aí bajulando, o Rui Oliveira, sindicato, e tá essa turma que além de nada não fazem nada, e esquecem de valorizar. Se não tivesse, André, se não tivesse lá a Constituição, professor, anote isso. Artigo 206, inciso 8º, professor. Foi esse humilde baiano que escreveu lá, depois de 10 anos de luta, de pressão política, escrito lá na Constituição, piso nacional de salário do professor. Aí ficam aí uns dizendo, a lei é do presidente. Não, o Lula tinha que mandar regulamentação. Se não tivesse lá na Constituição, ele não podia regulamentar, porque só quem pode regulamentar é o executivo. E para a sorte do professor, quando veio essa regulamentação, eu fui o designado relator da lei 11.738. Quem bateu o martelo. Eu fiz a emenda, botei na emenda constitucional o direito bateu o martelo. Bati o martelo, porque eu fui relator da lei e andei pelo todo o Brasil vendo a miséria que passava o professor, a humilhação. Quem fazia salário do professor municipal era a Câmara. Quem fazia do Estado era o governador, através da Assembleia Legislativa. Por isso que eles não queriam o piso salarial, porque eles não queriam tirar o poder dos governadores, dos prefeitos, de pagarem ao professor quanto que queriam. E hoje não, o professor do meu município de saúde, pequenininho, ou do município de Xorroxó, na Bahia também, é igual ao prefeito, é igual ao professor da cidade de São Paulo. Uma coisa interessantíssima. É para todo mundo. Entendeu? Antigamente, uma cidade como essa que você está citando, da cidade da Saúde, que era uma cidade pequena, né, tem cidades aí com 5 mil habitantes, 3 mil habitantes no país, né? Essas cidades não tinham capacidade da educação de qualidade. Um dos pontos importantes é justamente isso. O Fundeb traz educação igualitária.
né, para o estudante que está lá na cidade mais longe, mas tem dinheiro. Eu digo igualitária que tem grana, agora se fazem, né, é outra história. O custo de manutenção de um aluno de São Paulo é igual ao de saúde também, da minha terra, igual lá de Caetité, a terra dos seus pais, da origem de sua família, né, da família Espíndola, né, que é ligada à família Anísio Teixeira. Então, eu acho que faltava isso. Agora, discurso, André, tem muito de educação, muitos discursos de educação. Eu sou pela educação, isso me incomoda. Agora, eu tenho uma coisa assim, um eleitor meu me fez a seguinte pergunta: deputado, por que você não está na Câmara, não voltou para a Câmara? Por que você fica perdendo tempo defendendo professor? Tem 130 mil professores na Bahia e não lhe elege? Era para você nem fazer campanha, só divulgar seu número na época da eleição, tá? Aí eu disse, meu amigo, é o seguinte: o problema é que eu não fiz a lei do piso, ou não fiz a emenda constitucional para trocar pelo voto. Eu fiz pela causa. Isso eu tenho em mim, na minha origem, o sofrimento de quem não teve educação. Mas que deveria ter o merecimento da categoria, não é? Mas é isso, a gente também, eu acho o seguinte: o meu compromisso é o voto que a Bahia me deu para eu ser, na época, deputado, então eu tinha que fazer alguma coisa, não era para negociar, não era para trocar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa entrevista tinha que ter 2 horas para a gente conversar bastante. Fique à vontade, mas o tempo já está acabando, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Sem problema. Aliás, eu vou ler aqui a sua fala. Na Bahia não somos ligados a ninguém. O PTB é independente e vai lançar chapa majoritária e não tem compromisso com o PT e nem com o grupo de ACM Neto. Fecha aspas, quem disse foi Severiano Alves. Como é que vai ser então o destino político do PTB aqui na Bahia? Olha, e inclusive isso não tem nenhuma incoerência pelo fato de eu ter sido secretário de ACM Neto no primeiro mandato dele. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego. Foi presidente do PDT também aqui na Bahia? Fui presidente do PDT durante 12 anos e também fiquei lá durante 25 anos, porque o que me encantava lá era a bandeira da educação. E como o PTB é a matriz ideológica da educação brasileira, que o primeiro ministério, o Ministério da Educação foi criado no governo do PTB, com o Vargas, e enfim, tudo, reforma de ensino, aumento de oferta de vaga, tudo surgiu no PTB. Então eu fui para a matriz, né, a matriz histórica do partido. Então é o seguinte, eu disse e digo da mesma forma, ratifico. Nós temos hoje uma independência porque o partido hoje tem um comando nacional que é de Roberto Jefferson, pessoa com... Tentaram dar uma rasteira nele aí, não foi? Foi, mas nós derrubamos, explodimos a bomba, né? A bomba e os estilhaços foi entregue a Roberto. E foi a Bahia que fez isso. Que nós descobrimos toda a morte da Graciela, que era tida como filha. Ele brigou inclusive com a filha por causa dela. Era uma menina que vinha desde o movimento estudantil, do movimento jovem, PTB, e PTB Mulher Nacional, vice-presidente, assumiu com o afastamento do Roberto, e depois Roberto mandou eleger ela na Convenção Nacional. E ela criou um grupo para derrubar Roberto e manter Roberto na prisão, para ela não sair mais da presidência. Mas nós desarmamos, e hoje tem Convenção Nacional, inclusive, do partido. A Bahia vai ser muito bem, vamos dizer assim, aquionada no novo comando. E eu quero dizer o seguinte, nós estamos hoje vendo uma candidatura que tem a nossa linha, né? Tem a nossa linha. Nós somos um partido conservador, defendemos a família, defendemos princípios, né, cristãos conservadores, defendemos princípios éticos e morais. Então é um partido conservador. Tem uns 76 anos esse partido, entendeu? Agora, eu lhe pergunto, mas isso pode se reverter para o apoio a um deles? Pronto, aí foi isso que eu não cheguei. Por isso que eu digo, eu falei isso, mas não nenhum problema, que não foi crítica. Hoje nós só não fazemos acordo com o PT. Não tem acordo. Não tem acordo com o PT? Não tem acordo com o PT. Agora, se João Roma for o candidato a governador, nós vamos ficar com João Roma. Se João Roma fizer acordo lá com
com o Neto, nós poderemos também ficar com o Neto. Não tem nenhum problema, entendeu? A prioridade é João Roma. A prioridade é João Roma, porque está na linha da nossa orientação nacional. Você fala no sentido de Roma ser, por exemplo, candidato a Senado apoiando o Neto? Sim, aí nós, nesse acordo, porque nós não faríamos a coligação com a esquerda. Mas, por exemplo, o Neto, que tem uma origem também de direita, historicamente, o DEM, e depois antes o PFL, a Arena, todo esse pessoal tem uma história de direita radical, conservadora. Isso. Entendeu? Então, a história é isso aí, Arena, não sei o que, todo esse povo aí tem uma história de direita. PDS, né? Isso, tem uma história de direita. Então, nós seguiremos essa linha de direita, não faremos acordo com a esquerda de hipótese alguma. Bem, então tudo indica que esse apoio vai surgir e aí não deva lançar a candidatura, então, né? Não, nós íamos lançar, mesmo eu tendo dito, e a direção do partido, que hoje é dirigido na Bahia por Jean Prats, é um advogado, sou o presidente e secretário-geral também do partido, sou membro também do diretor nacional, mas nós estamos seguindo a orientação do Roberto Jefferson, né? E eu acho que pode cair no apoio ao ACM Neto, depende também do comportamento dele em relação à política nacional. A esposa de João Roma vai ser candidata a deputada federal, que parece, não é? Eu soube que ela é pré-candidata a deputada federal. Você sai candidata a deputado federal? Quem? Vai disputar? Eu? Por exigência do partido, vai disputar. Já me lançou como pré-candidato. Eu me animei porque eu tenho o apoio de todo o Estado, entendeu? Na pré-candidatura. Eu me lembro que teve uma candidatura, teve uma disputa sua, que você teve votos em todos os municípios da Bahia. 2 eleições. Eu tive voto nos 417 municípios da Bahia. Isso aí não é para qualquer um, não. Para não ficar sem voto, um município me deu um voto. Foi Malhada de Pedra. Mas teve um voto. Mas teve um voto. Tinha que saber quem era esse homem. E a maior votação foi Salvador, 10.300, me parece. Então, eu não sabia. Inclusive tem uma história interessante, você ainda teve um segundo? Fique à vontade. Esse voto vieram as emendas, né? As emendas parlamentares. Sim. Aí eu digo, vou fazer uma homenagem aqui a esse... Mesmo sem saber quem é. Sei lá quem é. Aí eu botei na Rapaz, olha como é a situação da política quando você faz a coisa certa. Um voto no município levou emenda. Aí eu botei uma emenda de 100 mil. 100 mil, naquela época, de 2003, 2004, sei quanto era. Era muito dinheiro, André. Dinheiro demais. Aí eu digo, vou botar para a área de saúde, certamente eles vão fazer um mini hospital lá, ou um posto avançado e tal. Esse um voto deu para quanto? Aí quando eu cheguei lá, quando o Ministério mandou, aliás, quando foi aprovada a emenda, aí foi o Ministério da Saúde me fizeram contato, o pessoal fez o contato conosco para indicar o projeto, para falar com a Prefeitura para indicar o projeto. Aí eu mandei o ofício, aí o Ministério mandou o ofício e eu também mandei. Aí o prefeito ligou para mim. Qual o caso dessa emenda aqui? Doutor, o deputado, eu não lhe apoiei em nada. O senhor não teve voto aqui, como é que você tá botando a emenda do senhor aqui? Se enganou, não? Eu disse, não, quem está enganado é você. Teve um voto. Teve um voto aí. Teve um voto, e esse voto... A sua sorte foi esse um voto. Esse voto, prefeito, vale por 10 aqui. Eu tive em Salvador também. 10 mil que teve em Salvador. 10 mil em Salvador. 10 mil votos em Salvador. Meu velho, Severiano, sempre muito bom lhe receber aqui. Obrigado, um papo sempre muito agradável, viu, meu velho? Muito obrigado. E vou lhe convidar para voltar mais vezes aqui. Fico feliz em saber que você é candidato a deputado federal. Espero que o povo acorde, sobretudo o professor, contemple não só ao deputado retornar, mas também a oportunidade de poder continuar e fazer mais pela educação. Muito obrigado, meu velho, um grande abraço, viu? Pois é, eu só quero dizer que eu estou na pré-candidatura, né? A convenção ainda vai homologar as pré-candidaturas, por isso que a gente não está ainda fazendo pedidos, né? Porque a lei nos proíbe, mas
te agradeço essa referência, viu? Você é um cara que eu tenho uma maior admiração pelo seu talento, sua coragem, sua disposição de lutar, entendeu? Guerreiro, valente, investidor, empreendedor, um cara que não abaixa a cabeça. Mas muito obrigado, viu? Obrigado. Foi um grande prazer voltar a falar com você. E voltarei se me convidar em outra vez. Um grande abraço, amigo. Obrigado.